Oi, eu sou Marcelo Sacati, repórter da editoria de economia da revista Veja, e esta é o Veja Entrevista. O nosso convidado hoje é Luiz Fernando Figueiredo, sócio fundador da gestora de investimentos Mauá Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, um prazer. Luiz, vamos começar com a pergunta que todo mundo tem feito neste fim de ano. O país, falando na economia, já chegou ao fundo do poço ou ainda pode piorar? Então, infelizmente, a gente não chegou ao fundo do poço. Quando a gente olha o que está acontecendo na economia, e um bom indicador para nos dizer como ela vai andar nos próximos meses, que são os índices de confiança, todos eles estão no mínimo histórico. O que quer dizer que a confiança está no mínimo. Então, assim, muito provavelmente esse processo de queda do PIB, crescimento negativo, vai continuar. Uhum. A taxa de desemprego ainda aumenta também, então? Com certeza. A questão é qual é a velocidade que a taxa de desemprego vai crescer. O que nós vimos no último mês, na verdade nos últimos meses, mas principalmente no último, foi uma aceleração da perda de empregos, uma aceleração da taxa de desemprego, que deve continuar forte, né? Assim, em um mês a taxa de desemprego cresceu 0,5%, que é uma coisa muito forte, né? Entendi. E como que a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff impacta os cenários para 2016? O processo de impeachment gera uma incerteza muito grande, porque você reduz as condições do governo atual de governar, e ao mesmo tempo, ou você, para que você tenha um novo governo, você tem todo um processo que tem que ser percorrido. Então isso gera uma nova incerteza, isso gera uma não recuperação da confiança, o que faz com que a economia continue dessa forma. Ou seja, aquele empresário que pensa em investir, ele olha e fala, bom, eu não sei o que vai acontecer no cenário nos próximos meses, eu não vou investir. Aquele consumidor que pensa em comprar uma televisão, comprar uma geladeira ou qualquer coisa desse tipo, também vai esperar, porque ele não sabe o que vai acontecer com o emprego dele, e por aí vai, né? Quer dizer, o processo do impeachment não pode ser visto unicamente como uma panaceia, a solução dos problemas da economia brasileira. Não, uma coisa que é importante é o seguinte, este processo, ou o próprio processo político, ele tem que nos gerar em algum momento uma mudança na qual o governante, sendo esse ou sendo um novo governante, tenha base de apoio e seja capaz de endereçar o que a gente precisa fazer, que é principalmente fazer um ajuste fiscal, não só de curto prazo, mas perene, gerando lá na frente uma estabilização da dívida PIB. Isso precisa acontecer, isso é um pressuposto para que você consiga minimamente restabelecer a confiança. Se você não conseguir fazer isso, não tem jeito, a economia vai continuar nesse processo, que é um processo que nós nunca tivemos tão agudo e tão longo como esse processo recessivo que a gente está vivendo hoje, né? Ou seja, a saída da crise econômica passa necessariamente pela solução da crise política. Sem dúvida. O que daria para dizer é o seguinte, existe hoje uma enorme dominância política ao que está acontecendo com a nossa economia. Não só com relação à questão fiscal, mas com relação a todo o processo econômico, né? E caso o processo de impeachment se arraste ao longo do primeiro semestre do ano que vem, então isso terá repercussões negativas sobre a economia. Sem dúvida, porque todo mundo vai postergar as suas decisões, tanto de investimento, quanto de consumo, quanto de contratação. E, na verdade, em alguns casos, dada a situação tão aguda, tão dura, por exemplo, para muitas empresas, antecipar um processo de demissões que poderia ser pensado mais à frente, mas se perdurar essa atividade tão baixa, não tem outra forma senão a empresa reduzir os seus custos, né? Entendi. Falando sobre inflação, saiu o dado mais recente do IBGE e a inflação anual, né, no acumulado em 12 meses, superou a casa de 10%. Algo que não acontecia desde 2003. E a gente olha as expectativas para 2016, as estimativas apontam uma inflação cada vez maior.
Quando é que o brasileiro quer saber, quando é que a taxa de inflação vai começar a se normalizar ao que a gente estava acostumado na última década, por exemplo? Olha, essa é uma boa pergunta e de resposta difícil. O que tem acontecido é uma série de erros de política econômica acabou gerando essa inflação muito mais alta. Este ano, esses 10 a 10,5%, a inflação deve fechar em torno de 10,5%, talvez um pouco mais esse ano, é uma inflação que vem de um enorme ajuste que teve que ser feito por distorções que existiam na economia, tanto da taxa de câmbio como, e até principalmente, dos preços administrados, né? Que, para dar uma ideia, a nossa meta de inflação é 4,5%, os preços administrados vão subir mais de 18% esse ano. E eles são mais ou menos 30% da inflação. Então não tem jeito, a inflação acaba ficando muito alta. Dada a situação de hoje, de contração de atividade, de contração da demanda, taxa de juros mais elevada, se nós não tivermos mais tantos choques quanto a gente vem tendo, a inflação ela vai entrar numa trajetória de queda, sim. A dúvida é se essa trajetória vai ser muito rápida ou muito lenta, mas o que a gente não pode é continuar tendo choques, né? Mais depreciação cambial, mais preço administrado e por aí vai. Um ponto relevante nesse processo é a questão fiscal, porque na medida em que a gente tem uma fragilidade do lado fiscal, a gente fica mais suscetível a choques, porque qualquer marolinha que aconteça aqui acaba virando uma grande onda e isso gera mais inflação. Tá, ok. Daí a importância de o governo buscar esse reequilíbrio fiscal. Sem dúvida. Tem havido um debate entre economistas, é uma questão um pouco técnica, de que os aumentos de juros promovidos pelo Banco Central não têm a mesma eficácia de outrora, porque a cada aumento de juro, isso tem um custo sobre a dívida e isso aumenta a vulnerabilidade do país e tem um impacto no câmbio que, por sua vez, volta a pressionar a inflação. Qual que é a sua avaliação sobre esse debate? Para mim é um debate acadêmico que, se a gente continuar achando que o nosso país é uma grande jabuticaba, eu acho que esse debate é um debate que tem mais lugar ou tem mais espaço. A verdade é o seguinte, quando você olha qualquer país minimamente normal, o instrumento taxa de juros, ele é muito importante. E ele, no final das contas, é uma consequência do estado da economia. Ou seja, eu preciso subir muito mais a taxa de juros se o estado da minha economia é pior, as fragilidades são maiores, a questão fiscal é mais relevante e por aí vai. Na medida em que a economia melhora, ela fica mais robusta, você precisa de um juro mais baixo. O Brasil ele tem um juro muito alto comparado com qualquer país do mundo porque o país está muito frágil, né? É um país muito indexado, tem uma série de questões locais que fazem com que no final a nossa taxa de juros tenha que ser mais alta do que os nossos pares. Agora, dizer que a taxa de juros não é o melhor instrumento, hoje, na verdade, dada a situação fiscal, é a única ancoragem que nós estamos tendo para não ir para uma situação realmente como nós tivemos no passado, de inflação muito alta e de desorganização da própria economia. Quer dizer, se você tem uma inflação, digamos, de 10% ao ano durante muito tempo, você realmente desorganiza a economia. Entendi. E daí é muito ruim para todo mundo. O ideal seria que a política fiscal fizesse uma parte relevante desse trabalho, coisa que não está fazendo. Então, a taxa de juros acaba pagando um prêmio adicional pelo risco de um país que tem a sua política fiscal fora do controle. Entendi. Sobre essa questão do reequilíbrio fiscal, o governo agora trabalha no orçamento de 2016 e há um outro debate sobre se o governo vai entregar uma proposta em que vai perseguir um superávit primário no próximo ano ou se não vai perseguir superávit nenhum. Saiu que foi noticiado que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, teria condicionado a permanência dele a essa decisão do governo, não, vamos perseguir um superávit de 0,7% do PIB no próximo ano.
Se isso não acontecer e o ministro Levi deixar o cargo, qual seria o impacto sobre isso na economia brasileira? O impacto é muito ruim. A questão do ministro da Fazenda, eu acho que tem dois pontos, né? Primeiro, quem é o ministro, depois o que ele representa. Então, quer dizer, o Joaquim Levy é um ministro que talvez seja um dos mais capacitados a cuidar de uma situação tão adversa do ponto de vista fiscal. Ele conhece muito bem, em detalhe, foi secretário do Tesouro durante muito tempo, fazendo um grande ajuste. Então ele tem realmente muitos anos de praia nessa área. Além disso, o que ele tem representado é a racionalidade. Né? Nós tivemos até o final do ano passado uma situação irracional com relação à política fiscal e que está sendo difícil, porque essa onda é muito maior do que o próprio ministro, mas está se trazendo racionalidade à questão fiscal. Ele está, pelo menos, tentando que isso aconteça. Então, a saída dele é muito ruim. Eu duvido que o Brasil continue com o grau de investimento se o ministro da Fazenda sair. E a perda do grau de investimento não é só um selo que você perde. Isso quer dizer muita coisa. Quer dizer diminuição de investimento, custo de juros, não só local, mas fora, maior para o país. O bolsão de dinheiro no mundo para países que não são grau de investimento é deste tamanhinho, ou seja, no final é uma economia que perde muito, não perde pouco, perde muito. Nós já estamos nesse caminho, vários indicadores, inclusive, são de um nível hoje de países que são abaixo do grau de investimento. Agora, se a gente chegar lá, quer dizer, é um processo que é um processo muito negativo para o país. Entendi. E você considera que é inevitável que o país perca o selo de grau de investimento por uma segunda agência de classificação de risco? Falar que é inevitável é sempre, enfim, difícil, mas é muito provável. Quer dizer, se nós não mudarmos a política fiscal para o lado correto rapidamente, nós vamos perder sim. Tá ok, então. Há uma crítica recorrente de alguns economistas e de gente do próprio governo de que em 2015 a política econômica colocou ênfase demais no ajuste fiscal, que reconhecem que é necessário, mas que deixou em segundo plano medidas de estímulo à retomada do crescimento. São críticas que procedem na sua avaliação? Não, na minha avaliação, se a gente quiser inventar uma roda quadrada, triangular, eu acho que daí procedem sim. Quando você olha os processos de ajuste no mundo, o pressuposto foi gerar algum grau de confiança para que o país está se arrumando, está ficando mais equilibrado para que a economia melhore. Se você não tem essa perspectiva, achar que estimulando, é como o seguinte, você está lá no cheque especial, você fala, bom, tudo bem, então eu vou gastar mais porque isso vai gerar, e daí eu vou aumentar o meu buraco de curto prazo, porque lá talvez se eu comprar um terno mais caprichado eu vou conseguir aquele emprego. Enfim, em geral essas coisas não dão certo. Países que estão numa situação dramática, com nível de desemprego muitíssimo maior que o Brasil tem hoje, como a Espanha, como Portugal, como a própria Grécia, fizeram um ajuste muito doloroso, que passou por várias medidas estruturais. Agora, se você for olhar os números recentes deles, todos estão apontando para cima. Então é aquela história de eu vou pegar um atalho. Em geral o atalho é esburacado e muitas vezes ele não chega onde você quer. Então eu acho que é um enorme erro. A discussão que talvez caiba é o seguinte, olha, eu devo mirar nos ajustes de curto prazo ou nos ajustes de longo prazo, né? É uma questão de o que você consegue fazer. Agora, talvez um pouco dos dois você devesse fazer. Por exemplo, fazer uma nova reforma da Previdência, não deixar que pessoas se aposentem mais com 50 e poucos anos, que é enfim, uma coisa que não existe no mundo. E isso daria um alívio lá na frente importante para o custo da Previdência. Então, quer dizer, sem dúvida que você tem maneiras de não ser uma coisa tão de curto prazo, tão pesada, dando um aspecto mais estrutural. Isso tem sentido, isso é uma boa conversa, uma boa maneira de você, vamos dizer, colocar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, para você ter um melhor equilíbrio nesse ajuste. Agora, dizer que eu vou estimular essa economia,
Não tem jeito, quer dizer, esse estímulo, ele obrigatoriamente acaba indo para o ralo, porque ele não traz confiança, então ele acaba sendo sempre temporário, então você tem um blip e depois você volta. Não teve, assim, história feliz com esse tipo de visão. Entendi. Agora, você fez menção à necessidade de ajustes estruturais de longo prazo, não apenas aqueles que remetem a 2015 ou 2016. Por que é tão importante fazer esses ajustes que têm um caráter mais profundos? Pelo seguinte, o Brasil, nas últimas décadas, ele foi estabelecendo uma série de indexações e regras de correção de gastos que, no final, representam um crescimento anual acima da inflação de vários desses gastos. Com isso, o governo federal tem um aumento de gastos da ordem de 0,5% do PIB todos os anos. O que quer dizer que, para eu ter o mesmo resultado fiscal, eu tenho que melhorar as minhas receitas em 0,5% todos os anos. E, para acomodar esse tipo de custo adicional, o que nós fizemos foi aumentar a carga tributária em 12%, 13% nas últimas 2 décadas. Não dá mais. Quer dizer, a gente já tem uma carga tributária que é uma das maiores do mundo, oferecendo um nível de serviço que é de país de terceiro mundo, para acomodar uma série de benefícios que inclusive são descabidos, como esse da aposentadoria que eu acabei de citar. Então, nós precisamos atacar isso. Não dá mais para ficar aumentando a receita e acomodar gastos, até porque eles não são gastos que têm mérito. Né? Entendi. Falando de indicadores, Luiz, o dólar está oscilando em torno de R$ 3,80 a R$ 3,85. É a taxa de câmbio. É uma taxa já que reflete os fundamentos da economia brasileira? Qual que é a sua avaliação? Ou há espaço para novas depreciações? Vamos lá, o câmbio, ele é um monte de coisas, né? A taxa de câmbio é um monte de coisas. Uma delas, que eu diria que é o câmbio mais, digamos, de longo prazo, é aquele que deixa o país numa situação de contas externas razoável. Né? O que é razoável? É sustentável ao longo do tempo, né? Tem o que os economistas chamam de conta corrente externa, que não é dívida ou investimento, mas é aquele gasto que nós temos anualmente. Um país como o Brasil, que precisa de poupança, ele ter esses gastos da ordem de 2% do PIB por ano, está ok. É sustentável no longo prazo, porque a gente tem muito investimento direto, mais do que cobre esses 2%, então está tudo bem, a gente pode ter durante muito tempo este déficit. Esse déficit ele estava se aproximando de 5% do PIB antes da depreciação que nós tivemos. Aquilo claramente não era sustentável. Com essa nova taxa de câmbio, associando a ela essa grande queda de atividade, essas duas coisas juntas, estão fazendo um ajuste na conta externa para alguma coisa como 1,5% do PIB. Ou entre 2% e 1%. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós já fomos para um nível de equilíbrio. Muito bem. Por outro lado, o câmbio também ele é um ativo do país. Né? Países piores têm taxas de câmbio mais depreciadas, países melhores mais apreciadas. O que eu diria é o seguinte, do ponto de vista de contas externas e de sustentabilidade, 3,5 está ótimo. Do ponto de vista de risco de prêmio, risco do ambiente que o país tem, eventualmente, se a situação continuar a deteriorar, nós podemos ter uma taxa de câmbio, como já chegamos a 4,20, eventualmente até mais do que isso. Entendi. Né? Então depende muito de como você vê o ambiente que nós estamos. Né? Inclusive, às vezes são movimentos de curto prazo. Mas, de novo, do ponto de vista de qual é o câmbio de equilíbrio, se o nosso país estivesse numa trajetória razoável, 3,5 estaria ótimo. Entendi. Uma última questão, Luiz. Bom, você é sócio de uma gestora de investimentos e tem uma longa experiência na área. Quais as suas recomendações para aplicações financeiras em 2016, diante desses cenários? Tá. Olha, o Brasil ele está nessa situação pior, mas também os ativos brasileiros caíram muito de valor. Então, é muito difícil dizer, será que eles já estão num nível que não vão cair mais? É muito difícil dizer isso. Até porque o ambiente pode piorar e pode piorar bastante. Né?
como o mercado sabe disso, ou acha isso, os ativos já refletem hoje essa perspectiva de piora. Então, já pode estar no preço, como a gente diz, o preço dos ativos, ou seja, está na hora de comprar. Provavelmente, os preços de hoje, se a gente olhar para um país um pouco mais arrumado alguns anos à frente, eles estejam, de fato, muito baratos. Né? O que a gente precisa, e nessa coisa de investimento, depende muito do seu estômago, né? A capacidade que você tem de conviver com o que está acontecendo com os ativos, eventualmente você compra, eles caem, etc. Então, na minha visão, sim, é um momento de, primeiro, ter cautela, mas olhar coisas que possam estar muito baratas, né? Às vezes, comprando um título que já se desvalorizou muito, como, por exemplo, esses títulos do governo, a inflação, NTNs, que pagam quase 7% ao ano, principalmente os mais de longo prazo, preço de algumas empresas, algumas ações que realmente ficaram muito depreciadas, são empresas que são muito fortes e vão passar sem problema por esse ambiente que nós estamos, ou até produtos como o produto que nós temos lá, que são os fundos multimercados, que são produtos muito flexíveis, né? Que o gestor, na verdade, ele está procurando, ele tem muita flexibilidade de entrar e sair num investimento se ele acha que vai ter uma flutuação compatível, né? Que são coisas mais flexíveis, né? Então, eu diria assim, é um momento para não ter alavancagem, para tomar muito cuidado, mas é um momento de olhar sim, porque tem muita coisa que está ficando barata no Brasil. Tá ok, então. Queria agradecer mais uma vez, Luiz Fernando, por ter aceitado o nosso convite. E esse foi mais uma edição do Veja Entrevista, hoje com Luiz Fernando Figueiredo, sócio fundador da gestora de investimentos Mauá Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central.